Olha que título estranho da nossa mensagem de hoje. Hoje eu vou falar sobre o outro filho. Na verdade, a nossa mensagem tem 2 títulos. Ela pode ser chamada de O Outro Filho, ou então de A Parábola dos 2 Filhos. Que parábola será essa? Será que essa parábola existe na Bíblia? Parábola de 2 filhos? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou contar uma historinha que eu inventei. Essa historinha que eu inventei vai servir para a gente entender essa história de O Outro Filho, ou então a parábola de 2 filhos. Poxa, mas aonde que eu quero chegar? E eu vou inventar essa história para contar depois uma história que na verdade foi inventada por Jesus. Jesus também contava histórias, que eram as parábolas, que eram histórias que ele inventava para poder fazer com que as pessoas entendessem o ensinamento da Bíblia, aquilo que a Bíblia queria dizer. Então, com essas histórias que Jesus inventava, com as parábolas, ele conseguia alcançar as pessoas. E a história que eu vou inventar, ela começa numa escola com um menino muito estudioso, que era o Léo. O Léo era um aluno nota 10, né? Ele sempre tirava 10 porque ele estudava muito, ele se esforçava. Então, ele tinha conseguido tirar outra nota 10. No boletim dele, sempre a nota máxima. E aí, ele conseguia essa nota porque ele estudava. Ele tinha uma amiga que era a Júlia, que na verdade não era tão dedicada quanto ele. A Júlia gostava muito mais de brincar, de se divertir, o que não estava errado, mas ela tinha que ter tido um tempinho também para estudar. E ela não queria saber de nada, ela não queria estudar. Mas um belo dia, ela precisando de nota, precisando estudar, ela tomou jeito, resolveu estudar e também acabou tirando uma nota 10, igual o Léo. E aí o que aconteceu? Quando a Júlia tirou essa nota 10, a professora, que era a tia Bia, fez uma festa. Escreveu no quadro: parabéns, Júlia, que bom que você tirou essa nota, parabéns para você, Júlia. O Léo começou a olhar aquilo e começou a ter no coração dele uma coisa muito esquisita, chamada ciúme. O Léo começou a achar estranho e falou assim: poxa, mas eu sempre tiro 10 e não tem essa festa toda. Por que a Júlia tirou esse 10? E aí teve até uma notinha no quadro negro, escrito lá: parabéns, Júlia. Por que será? Olha só, a Júlia e o Léo eram diferentes. E a Júlia se esforçou muito, muito, muito. Ela merecia um incentivo naquele momento, por isso que a professora incentivou. E a gente sabe que na Bíblia está dizendo para a gente se amar, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? Amor fraternal é assim, quando você ama o seu amiguinho como se fosse o seu irmão. Fraternal quer dizer um amor de irmão. Amai-vos cordialmente. E aí a gente tem que lembrar que o Léo tinha que ter sido compreensivo com a Júlia e entender que a Júlia não tinha todos os dias a mesma disposição que ele tinha e de repente a mesma facilidade que ele tinha para aprender, porque a Júlia e o Léo eram diferentes. Mas a Júlia precisava de um incentivo e por isso que a professora incentivou ela. Então o sucesso da Júlia, o Léo tinha que ter compreendido. Poxa, a professora estava feliz. E o interessante é que na Bíblia está escrita uma história, que a história se chama A Parábola do Filho Pródigo. Pródigo quer dizer assim, uma pessoa que gasta mais do que ela tem, mais do que ela ganha, que esbanja dinheiro, que gasta dinheiro. Isso é que é pródigo. E a parábola do filho pródigo está na Bíblia, no livro de Lucas, Lucas 15, do 11 ao 32. Mas vocês se lembram do título da mensagem de hoje?
A mensagem de hoje se chama O Outro Filho, ou então a parábola dos dois filhos. E eu acho que tem alguma coisa errada. Afinal de contas, o título que está na Bíblia da parábola que Jesus contou é a parábola do filho pródigo e não de dois filhos. Mas se a gente prestar bastante atenção na leitura de Lucas 15, do 11 ao 32, a gente vai perceber uma coisa muito estranha, que essa parábola tem, assim, 21 versículos no capítulo 15, ela vai do 11 até o 32. Mas prestando um pouquinho de atenção, a gente percebe que a história do filho que foi embora da casa do pai termina lá pelo versículo 24. E depois tem mais 8 versículos contando a história do outro irmão, o irmão que ficou. Então, é uma parábola que conta a história de dois filhos. Vocês querem ver só? Eu vou mostrar para vocês. Tudo começa quando Jesus estava chamando para comer com ele vários pecadores e vários publicanos, para conversar, para comer, para ouvir ele contar histórias. E os fariseus ficavam murmurando, os escribas também, dizendo o seguinte: esse Jesus aí, ele recebe pecadores e come com eles. Jesus gostava de contar histórias para quem estava precisando ouvir as histórias. E, na verdade, quem precisava ouvir as histórias eram os pecadores. Então, ele contou 3 grandes histórias nesse momento. Uma delas foi a parábola do filho pródigo, que ele começou a contar e todo mundo ficou prestando atenção. E ele falou assim: olha só, eu vou contar uma história para vocês. Essa história começa com um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço não gostava muito de estar naquela situação de viver na família e tal, estava procurando resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, e falou para o pai: pai, eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Faz o seguinte, você vai me dar a parte dos meus bens, que eu tenho, uma parte, e aí eu vou me embora. O pai conversou com ele e tal, ficou muito triste, mas deu para ele uma parte do dinheiro que deveria ser dele e do irmão. O pai deu a parte dele e ele pegou a parte dele e resolveu ir embora com esse dinheiro. As pessoas ficaram tristes, o irmão dele ficou triste, todo mundo entristecido, e ele foi embora. Agora, ele achou que esse dinheiro aí, que ele estava levando no bolso dele quando ele foi embora, era um dinheiro que nunca ia acabar. Só que o que ele fez? Ele começou a gastar o dinheiro. Lembra? A parábola é do filho pródigo, daquele filho que era esbanjador, que gastava mais do que ele tinha. E ele começou a pagar bebidas, festas, para todas as pessoas que estavam perto dele, gastar todo o dinheiro dele com coisas que não eram necessárias. E ele foi ficando sem dinheiro, e sem dinheiro, e sem dinheiro. E quando ele ficou sem dinheiro, todos aqueles falsos amigos que estavam perto dele, justamente por causa do dinheiro que ele tinha, se afastaram dele e ele começou a ficar pobre, sem dinheiro. Como que ele ia comer? Então ele foi e pediu ajuda, pediu emprego para várias pessoas. E uma pessoa que empregou esse rapaz foi um dono de uma fazenda e empregou ele para cuidar dos porcos. E ele ficou ali cuidando dos porcos, mas ele tinha fome, muita fome. E ele chegou a comer a comida, a própria comida que ele dava para os animais, ele também comia. E ele falava assim: gente, eu estou aqui nesse lugar tratando dos porcos, eu já não tenho mais dinheiro. E ele começou a pensar e se lembrar de que quando ele estava na casa do pai dele, os empregados do pai dele comiam bem, comiam dentro de casa, não precisavam estar dividindo a comida com os animais. Então ele falou: puxa,
eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou me levantar e eu vou voltar lá para o meu pai e vou dizer para ele, pai, eu fiz errado, eu não deveria ter saído de casa, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Faz o seguinte, meu pai, me trata como se fosse um de seus trabalhadores. Então ele se levantou e saiu e resolveu retornar, voltar para a casa dele. Só que quando ele estava na estrada, ainda longe, o pai avistou ele. Quando o pai o avistou, correu para perto dele, abraçou ele e beijou e recebeu ele muito bem. E aí o filho falou para ele, né? Falou assim, pai, eu não devia ter saído de casa, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai falou, nada disso, eu estou muito feliz porque você voltou. E aí o pai disse para os empregados dele assim, olha, nós vamos fazer uma festa. Meu filho, você é muito bem-vindo na minha casa. Nós vamos fazer uma festa. Eu vou te dar a melhor roupa, você vai trocar de roupa, vai tomar um banho, colocou um anel, botou um anel no dedo dele, sandálias nos pés, mandou matar um novilho cevado, que era um animal, para terem carne, muita carne, para fazer uma grande festa. E todos ficaram muito, muito contentes, porque o filho dele tinha retornado, tinha voltado, e ele começou a fazer uma festança ao pai. E aí, gente, é que chega a hora de eu contar a história para vocês do outro filho. O outro filho que tinha ficado. Esse outro filho, na verdade, nessa hora da festa, ele não estava em casa. Ele estava trabalhando. E aí, ele estava trabalhando e quando ele chegou e estava aquela festança. Todo mundo muito alegre. Eu não sei se aí nessa figura vocês estão percebendo, não. Mas lá atrás, olha só quem está lá. É o outro filho que tinha ficado na casa e percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ele estava no campo e quando ele voltava, quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música, ele ouviu dança. E aí ele fez o seguinte, ele chamou um dos criados e falou assim, vem cá, o que está acontecendo aí? O que é isso que está acontecendo? E aí o criado, o trabalhador do pai dele, falou assim, olha, o seu irmão, ele chegou, seu pai mandou fazer uma festa, mandou matar um animal da fazenda, um novilho cevado, porque recuperou o filho com saúde. Olha a cara do irmão. Essa cara tá parecendo a cara do Léo, quando viu que a Júlia tinha tirado uma nota boa e que a professora tinha ficado muito feliz com a nota da Júlia. Tá parecendo aquela cara de ciúme com a felicidade do pai. Ora, mas se esse filho gostava tanto do pai dele e estava vendo que o pai estava tão feliz, ele começou a não pensar no pai, ele começou a pensar nele mesmo. E aí ele falou assim, mas espera aí, estou indignado. Como que eu vou entrar nesse lugar? Eu não vou nem entrar nessa festa. Como é que meu pai faz isso? Não é possível. Tantos anos que eu estou aqui, nunca teve festa nenhuma para mim, agora chega esse malandro que saiu de casa e ele tem uma festa. Olha só, esse irmão é o outro filho. É o título da nossa mensagem, o outro filho. É o filho ciumento, o filho que ficou com raiva porque o pai tinha feito uma festa para o outro irmão dele. E aí ele foi falar com o pai, pai, não é possível, como é que você faz uma festa? Esse meu irmão foi embora, eu estou aqui o tempo todo com o senhor, não é possível, o senhor nunca me deu um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos, e agora vem esse seu filho aí que desperdiçou os bens e tal, e você faz uma festa dessa? E o pai falou assim, mas meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é seu, você não tem o que reclamar. E aí eu digo para vocês o seguinte, essa atitude
desse outro filho aqui foi uma atitude de ciúme, não foi uma atitude de amor. E amor não combina com ciúme, com inveja, e é muito feio. O amor é bom, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se alegra com a injustiça. Quem ama não é ciumento. Quem ama não fica alegre com injustiça. Então, que coisa, né, feia. Em vez dele ficar animado e contente porque o pai estava feliz. Ora, se a gente ama uma pessoa, tudo que a gente quer é que essa pessoa seja feliz. Se o pai estava feliz, por que o filho estava zangado? Será que ele amava mesmo esse pai? A Bíblia fala que o amor não arde em ciúmes. Quem não ama não pode valorizar gestos de amor. Como assim? Se o pai estava tendo um gesto de amor com o filho, o outro filho tinha que compreender, tinha que entender. Vamos lembrar da Júlia e do Léo, lá da nossa historinha? Eles estão dizendo o seguinte, que a gente precisa se alegrar com os que se alegram e vencer o mal com o bem. Então, a nossa história de hoje sobre o outro filho mostra como a gente não deve agir quando uma pessoa está sendo valorizada, quando uma pessoa tem um sucesso, quando uma pessoa está feliz, a gente tem que se alegrar com ela, alegrar com os que se alegram. O certo teria sido esse outro filho se alegrar com o pai, porque o irmão dele tinha voltado com saúde. Graças a Deus por isso, não é? Alegrai-vos com os que se alegram. Vence o mal com o bem. O mal a gente só vence com o bem. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito dessa história.